Capítulo 7 das audiências. Artigo 86. Nos processos de competência originária do Tribunal de Justiça, nas audiências serão presididas pelo respectivo relator. Artigo 87. As audiências serão públicas, salvo nos casos previstos em lei ou quando o interesse da Justiça determinar o contrário. Artigo 88. Ao presidente da audiência caberá manter a disciplina dos trabalhos com os poderes previstos nas leis processuais e neste regimento. Parágrafo único. Se a parte, no decorrer da instrução, se portar inconvenientemente, os demais atos instrutórios prosseguirão sem a sua presença. Artigo 89. De tudo que ocorrer nas audiências, será lavrada a ata. Capítulo 8 do relator. Artigo 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis, inciso 1, ordenar e dirigir o processo de competência originária do tribunal, inclusive quanto à produção de prova, podendo delegar ao magistrado de primeiro grau a competência para atos instrutórios e outras diligências, homologar a desistência e a autocomposição. Inciso 3. Apreciar pedido de tutela provisória, de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Inciso 4. Não conhecer, negar ou dar provimento a recurso nos termos dos artigos 932, inciso 3 a 5 do Código de Processo Civil. Inciso 5. Negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do tribunal ou de tribunal superior. Inciso 6. Dar provimento a recurso contra a decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante no tribunal ou de tribunal superior. Inciso 7. Decidir de plano o conflito de competência nos casos previstos no artigo 171 deste regimento. Inciso 8. Decidir de plano a remessa necessária quando sua decisão se fundar em jurisprudência dominante do tribunal ou de tribunal superior, bem como nos casos previstos no artigo 932, inciso 3 a 5 do CPC. Inciso 9. Indeferir a petição inicial em ação de competência originária nos casos previstos em lei. Inciso 10. Presidir o processo de execução de competência originária do tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisórios. Inciso 11. Submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo. Inciso 12. Processar a habilitação, a restauração de autos e outros incidentes previstos em lei. Inciso 13. Decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando este for instaurado originariamente no tribunal. Inciso 14. Decidir o pedido de assistência judiciária gratuita. Inciso 15. Determinar a intimação do Ministério Público nos casos previstos em lei. Inciso 16. Requisitar os autos quando houver excesso de prazo. Inciso 17. Determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente. Inciso 18. Solicitar ou admitir, nos casos previstos em lei, a participação de amicus curiae e definir os seus poderes. Inciso 19. Determinar a citação de terceiros e a intervenção de litisconsortes, assistentes e terceiros interessados. Inciso 20. Intimar as partes para que se manifestem em 5 dias quando constatar a ocorrência de fato superveniente, a decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada. Inciso 21. Aprovar prestação de contas, analisar a regularidade de depósitos judiciais e fiscalizar o pagamento de taxas, custas e emolumentos. Inciso 22. Decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do tribunal. Inciso 23. Lançar relatório nos autos no prazo de 30 dias, quando exigido em lei ou neste regimento, e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa.
Inciso 24, redigir ementas e acórdãos. Inciso 25, mandar, expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários. Inciso 26, ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento. E inciso 27, praticar os demais atos previstos em lei ou neste regimento. Parágrafo primeiro, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou completada a documentação exigível. Parágrafo segundo, antes de dar provimento ao recurso por decisão monocrática, o relator deverá facultar a apresentação de contrarrazões. E parágrafo terceiro, nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a Secretaria providenciará a sua intimação, independentemente de despacho do relator.